O cravo tem 20 folhas, a rosa tem 21. Anda o cravo em demanda, porque a rosa tem mais uma. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa espinicada. Viva o cravo, viva a rosa, viva o palácio do rei. Viva o primeiro amor que nessa terra tomei. O cravo caiu doente, o cravo deu um desmaio, a rosa pôs-se a chorar. Aí vocês devem estar pensando, que história engraçada é esse poema de Cravo e Rosa. Eu conheço uma cantiga parecida, assim, ó. Por exemplo, o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Ué, aí vocês estão pensando assim: o que, que a Gláucia está fazendo aqui na frente desta câmera na abertura da feira do livro da escola Vinícius de Moraes? Ah, eu estou fazendo uma coisa que eu também aprendi nos livros e também com as outras pessoas, porque os livros são feitos pelas pessoas, ou seja, dobradura de papel. Eu aprendi também nas minhas visitas à biblioteca ou à minha casa, ou emprestado de amigos e de professores, colegas, enfim, dobraduras de papel. Aprendi a fazer também nos livros. E assim como eu aprendi essas cantigas que eu mostrei para vocês, que eu cantei para vocês, do cravo e da rosa. Por exemplo, agora para vocês verem o que vai surgir aqui, eu vou cantar mais uma vez a cantiga do cravo e da rosa, porque daqui vai sair uma coisa, vocês não vão ficar só vendo eu dobrar, não tem graça, né? Então vamos lá. Se vocês souberem, podem cantar na sala de vocês, quem está na escola, e podem cantar em casa também, porque eu tenho certeza que essa cantiga que está aqui e que surgiu das pessoas que cantavam oralmente é muito conhecida de vocês. Então vamos lá. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Eu fiz essa flor para vocês justamente para mostrar que eu aprendi essas cantigas de ouvir, de ler em outros livros que eu conheci, assim como eu aprendi também a fazer dobradura de papel. E o que acontece quando a gente lê um livro? A gente pode ler o livro, guardar na estante e acabou. Mas, se a gente lê com atenção, esse livro vai despertar na gente muitas outras coisas, como despertou nas crianças do segundo ano, pensar sobre como surgiu a pipoca, que veio do milho, pensar sobre o tomate explosivo, pensar sobre como é importante a natureza, as plantas, a terra e até fazer uma dança. No meu caso, eu inclusive escrevi sobre as coisas que eu aprendi no livro, como por exemplo nesse livro aqui, que é um dos livros que eu também escrevi, que se chama Um Jardim de A a Z. Nesse livro, eu escrevi sobre as flores, como vocês viram, eu adoro flor, né? E adoro contar histórias também, como a Catirina, que vocês vão descobrir que a Catirina é uma contadora de histórias. Nesse livro, eu escrevi também sobre
flores com A, flores com B, flores com C, flores com D, e olha o que surgiu na letra C. Sempre perigo se acha a rosa, ele é mesmo muito bravo, esta flor tão corajosa, o apaixonado cravo. E lá na letra R, o que surgiu então? Vamos ver. Se flor tivesse rainha, manto e coroa espinhosa, nos jardins ela caminha, um cetro teria a rosa. E é assim que eu vou montando os meus livros, a partir das coisas que eu vejo, a partir das coisas que eu leio, a partir das coisas que eu vou conhecendo através da minha vida. Claro que quando a gente inventa um desenho, uma história, não é a nossa vida igual, é a vida da gente de uma forma diferente. Por exemplo, nesse livro que eu escrevi aqui, Catirina e a Piscina, não vou dar spoiler não, tá? Senão não tem graça. Quando a gente vai ouvir uma dica de livro, uma dica de série, de desenho, de anime, os mais gurizada gosta muito, todo mundo pede, não dá spoiler, não dá spoiler. Eu não vou dar spoiler para não perder a graça. Mas esse livro aqui, eu escrevi a partir, há muitos, muitos anos atrás, quando eu comecei, quando eu descobri que eu queria ser escritora. Naquela época, era há muitos, muitos anos mesmo, nos anos 1980, porque eu já estou de cabelinho branco, né? Vocês podem ver que eu já estou mais velhinha, né? Eu trabalhava com crianças de uma comunidade lá no município e na cidade que eu nasci, no estado que eu nasci, no Rio de Janeiro, crianças de uma comunidade chamada Morro do Jardim. E lá, na comunidade do Morro do Jardim, tinha muitas crianças que gostavam de ler. Muitas crianças que gostavam de escrever. Não eram todas que tinham facilidade para ler e para escrever, muitas tinham que começar a trabalhar muito cedo, porque precisavam ajudar a família. Naquela época não existiam leis que eram o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? que diz que as crianças primeiro têm que se dedicar ao estudo e trabalhar depois de uma determinada idade. Então, mas muitas crianças curiosas gostavam de ler e de escrever. E aí, eu tinha uma menina, uma aluna, que gostava tanto de ler e tanto de ler, que ela ajudava a gente a dar aula. Ela ajudava, ela lia. Aos poucos, ela descobriu que ela também gostava de contar histórias. E aqui tem um pouquinho dessa menina, que não é a Catirina, porque eu inventei uma personagem de uma menina que gosta de ler, mas que principalmente gosta de contar as histórias que ela ouve e que ela lê. Então, não é spoiler, só vou dar uma dicasinha assim. Tem uma personagem que ela ouve contar as histórias e que conta as histórias para os adultos. Só que ela fica ouvindo e aos poucos ela começa a imaginar como seria se ela mudasse essas histórias e contasse do jeito delas. Aí ela vai inventando um monte de histórias diferentes. Só que a vontade maior dela era de ter uma piscina, de mergulhar numa piscina, de conhecer uma piscina. Aí eu vou parar por aqui, porque senão não tem graça. Depois vocês me contem, a gurizada que leu, né, dos terceiros anos, peçam para a professora Nádia me contar o que vocês acharam do livro, se vocês gostaram. Essa história, os mais velhos também podem ler e gostar, né? Depois, quando voltar presencialmente, provavelmente na biblioteca da escola deve ter um volume para quem quiser ler. Ou quem tem irmão na escola que está lendo, pode ler junto também. Porque uma coisa boa dos livros é também a gente partilhar a leitura, que nem eu fiz com vocês. Que nem eu li um pedacinho de poema, que nem eu cantei um pouquinho de poema. Eu trouxe muitos poemas hoje para conversar com vocês, porque a escola de vocês tem nome de poeta.
E um poeta maravilhoso, não é? Então, trouxe também aqui para vocês, ó, algo que foi muito importante para mim e que surgiu da minha leitura dos livros. Quando eu era mais nova, a minha irmã tinha um livro que se chamava A Pequena Vendedora de Fósforos. Nossa, era uma história triste, 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 muito triste. E que eu pensava assim, meu Deus, essa história é muito triste, mas era muito bonita. Aí eu lia, lia, ficava triste, dizia assim, não acredito que esse escritor só fez essa história triste. Aí eu descobri que não, que esse escritor tinha feito muitas histórias. Eu vou contar, vocês todos já conhecem esse escritor e provavelmente não se lembrem dele. Esse senhor que escreveu essa história da pequena vendedora de fósforos se chama Hans Christian Andersen. Se eu tivesse presencialmente com vocês, eu ia fazer a pergunta que eu sempre faço. Vocês já ouviram falar? Já conhecem os livros dele? E vocês iam dizer, não, porque com esse nome diferente, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar dele, se já leu alguma história dele ou já ouviu alguma história dele. Por exemplo, era uma vez um patinho feio, feio, muito feio. Ah, essa vocês conhecem, a história do patinho feio, né? Então, Hans Christian Andersen, bom, eu vou contar a história dele aqui, ó. Vocês me veem, né? Eu vou contar a história dele aqui nesse papel. Hans Christian Andersen, estudo descobrir nos livros, certo? Por isso que eu estou contando para vocês desse jeito, porque eu li um livro que se chama Palmas para João Cristiano, escrito pela Ana Maria Machado. E lá ela conta a história desse escritor. Eu vou contar do meu jeito para vocês. Depois vocês vão ver por que eu vou contar assim. Hans Christian Andersen, ele nasceu numa cidade chamada Odense, num país frio, frio chamado Dinamarca. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1875. Quando ele era novinho, ele queria ser ator. Mas ele se deu conta que ele não era um bom ator. Quando ele tinha 16 anos, ele saiu de Odense e foi para a capital da Dinamarca, Copenhague, e viu que ele não era um bom ator. Que ele gostava mesmo era de contar histórias. Aí ele encontrou uma família que disse assim: você quer contar histórias, você tem que estudar, você tem que ler e escrever bem. E aí a família ajudou Hans Christian a estudar. Ele estudou e começou a contar histórias de viagens. Só que ele não quis ter casa quando cresceu. Ele não se casou, nem teve filhos, então ele quis viajar. Com todo o dinheiro que ele ganhava como escritor, ele quis viajar para contar histórias de viagens e histórias para crianças. Ele começou, quando ele não estava viajando, ele estava passando na casa dos amigos, porque os amigos, sim, tinham filhos, tinham netos, e ele ia lá contar as histórias dele para as crianças e para os adultos da casa. Ele começava. Era uma vez um patinho feio, muito feio, e que ele era triste porque ele era diferente, mas depois que ele cresceu, ele viu que ele não era um patinho, que ele era um grande cisne, lindo cisne. Ele contava as histórias para as pessoas, recortando no papel e contando as histórias dele. Depois que ele acabava, como por exemplo, era uma vez uma sereiazinha, pequena sereia também é dele, né? Que queria ir para a terra e caminhar, aí ele terminava as suas histórias e mostrava o que ele tinha cortado. Ele abria o que ele tinha cortado e olha, surgiram muitas bailarinas. Eu faço sempre as bailarinas, porque Hans Christian Andersen tem uma história que se chama O Soldadinho de Chumbo, de um soldado que se apaixona por uma bailarina, e aqui tem uma coleção de bailarinas, né? Então, essa história do Hans Christian e os contos do Hans Christian eu conheci nos livros.
E olha quanta coisa eu pude fazer a partir dos livros que eu li do Hans Christian Andersen. Como eu já tinha aprendido nos livros a dobrar papel, eu aprendi também a cortar papel. E descobri que Hans Christian também cortava papel, olha lá. Olha como ele fazia recortes em papel. Isso tudo vocês acham no Museu de Odense, na internet. Tem vários desses recortes lá. Vocês podem procurar. É importante a gente ler os livros e ler também outras formas de leitura. Ler na internet, ler nas revistas, ler quadrinhos, ler os jornais. Olha que lindo que ele fez. Quando eu descobri isso aqui, que eu li que ele fazia esses recortes, eu comecei a inventar outro livro que se chama Do Alto do Meu Chapéu. Eu inventei esse livro a partir dos desenhos em tesoura do Hans Christian Andersen. Olha só, por exemplo, vou ler para vocês este poema aqui, ó. Já que nós falamos de abelha, já estou dando dica para vocês pesquisarem vários insetos, eu vou pegar aqui esta borboleta com bailarinas que Hans Christian desenhou. Que quando eu olhei esse desenho em papel, eu pensei: "Ah, meu Deus, é uma borboleta com 2 bailarinas, uma em cada ponta, de cabeça para cima, de cabeça para baixo. As borboletas parecem bailarinas voando". E me lembrei das cores das borboletas, e me lembrei de insetos que também são muito legais da gente desenhar, da gente, né, conhecer, estudar, e fiz esse poema chamado Borboleta. Borboleta, me traz um dia de presente, pula e dança na minha frente, faz nuvem torta ter cara de gente, ou cara triste ser contente? Borboleta, sem nem mais, me ensina a ter cara de menina, a gritar que nem buzina, a catar vento em esquina. Mas se não der, borboleta, ah, borboleta, me faz ser bailarina. Por isso que eu fiz essas bailarinas para mostrar para vocês. Bom, aqui essas bailarinas por enquanto vão ficar aqui em casa, mas depois, se tudo voltar, que espero que volte rapidinho, né, os nossos encontros presenciais, eu guardo para depois levar para vocês. Aí a professora Nádia coloca enfeitando a escola de vocês, certo? Bom, então que mais que a gente pode conversar? É importante a gente ler? Muito. Porque quando a gente lê, outro dia eu estava olhando lá no Instagram e tinha um dizer, que eu não me lembro exatamente de quem era, porque às vezes a gente lê, mas não guarda de quem era, que dizia que quando a gente não lê, a gente vive a vida da gente, né? Que é nossa. Mas quando a gente lê, a gente vive muitas outras mais vidas. Porque a gente conhece muitas outras coisas diferentes, que nem eu nunca fui na Dinamarca, mas eu conheci os livros do Hans Christian. Aí já fui procurar lá na internet como é que era na Dinamarca, né? Eu descobri que lá é muito frio, muito mais frio que aqui, que esses dias frios que fez agora há uma semana atrás, que lá no inverno tem muita neve. Aí eu descobri muitas outras coisas sobre o próprio Hans Christian e fiquei muito contente em descobrir. Às vezes a gente descobre também coisas diferentes, como, por exemplo, como se faz um livro. Vocês sabem como se faz um livro? Bom, então eu vou mostrar, eu já disse para vocês como que eu escrevo, né? Agora eu vou contar um pouquinho para vocês como é que se faz um livro. Os livros não nascem assim bonitos que nem a Catirina que vocês vão ver. Quando vocês pegarem a Catirina, vocês vão ver que tem aqui as ilustrações da Elma, que é uma ilustradora que tem um trabalho muito lindo, muito bonito o trabalho da Elma, né? Ah,
eu vou mostrar uma coisa para vocês. Já que eu estou na minha casa, eu vou fazer uma surpresa. Espera um pouquinho que eu vou me levantar. Tá aqui na frente do computador. Isso aqui é um quadro. Isso aqui é uma ilustração original que a Elma me deu de presente quando ela fez as ilustrações da Catirina, viu? Essa ilustração ninguém viu, só a Elma e eu, né? Ou as pessoas que vieram na minha casa. Eu não saio com ela da minha casa. Então, isso é uma das coisas boas da gente estar na internet, né? Conhecer coisas que não conheceria se eu tivesse ido à escola de vocês. Essa ilustração, depois vocês podem até procurar em todo o livro, que vocês não vão achar. Sabe por quê? Porque quando a gente faz um livro, tem coisas que não entram no livro. Por exemplo, quando eu escrevi a Catirina, eu escrevi, na época eu não digitei, porque não tinha computador, eu datilografei, e muitas coisas que eu escrevi eu não coloquei, porque eu risquei. Olha só, isso aqui foi uma ilustração que a Elma não botou na Catirina, porque ela não quis, ela achou que podia botar outras. Aí ela me deu de presente. Olha só, vou mostrar para vocês um caderninho de escrita que eu tenho, tá? Olha só. Aqui, um dia, eu resolvi fazer desenhos e peguei até o outro caderninho que eu tenho, não é esse aqui. Eu vou pegar, acho que é outro que eu tenho aqui. Peraí. Esse aqui. Troquei o caderninho. São muito parecidinhos. Ó, esse aqui. Um dia, eu estava pensando na vida, pensando no que eu ia escrever e resolvi desenhar passarinhos. Aí eu pensei, nossa, bem que eu podia fazer um livro de passarinhos, porque quando eu vou nas escolas, as crianças perguntam assim: como é que você faz as ilustrações do livro? E eu não sou ilustradora, então eu não consigo mostrar como é que um livro nasce. Aí eu pensei, eu vou inventar um livro feito por mim, que não foi publicado, para mostrar para a gurizada como é que um livro nasce. Aí eu comecei a desenhar passarinhos, passarinhos, passarinhos de todo jeito, olha lá, viu? Muitos passarinhos. E aí eu comecei a escrever poemas de passarinhos. Olha lá, cheguei e peguei e comecei a escrever. Ó, fiz esses aqui, fiz esses aqui, fiz esses aqui, e fui escrevendo poemas de passarinho. Por exemplo, pássaro na estrada, qualquer passo é caminhada. Está aqui, ó, o pedacinho está aqui, ó. Eu colei aqui na ilustração. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. O primeiro lugar onde o livro nasce é na cabeça de quem escreve. Olha lá, comecei a pensar o poema, a botar no caderno, a escrever, a desenhar. Depois que o escritor escreve todo ele, o ilustrador pega e lê. Depois que ele lê, ele faz as ilustrações, certo? Isso aqui não é bonito que nem a ilustração da Elma, né? Porque a Elma é uma grande artista e esse livro aqui eu fiz para mostrar para as crianças e para os adultos e adolescentes como é que um livro nasce. Daí, depois que o ilustrador faz as ilustrações, a gente tem que juntar tudo e isso se faz no computador. Aqui eu juntei colando, tá? Porque eu estava fazendo uma experimentação, um livrinho manual. E também para mostrar que vocês, na sala de aula, já devem até ter feito, não sei, porque eu não olhei a galeria dos trabalhos, mas vocês também podem fazer pequenos livrinhos e textos e coisas feitas por vocês. Aí eu fiz o meu livrinho aqui, ó. Coloquei todas as ilustrações que eu desenhei com os textos e fiz esse voluminho que está aqui. A capa, né? A capa direitinha. E aí vocês dizem assim: pronto, o livro está pronto. Não.
Isso aqui, para vocês verem que não está pronto, eu vou puxar, ó. Aqui estão as páginas do livro coladas. Porque quando a gente monta no computador, a gente monta cada página sozinha, certo? Eu colei para ver como é que ficava em forma de livro. Isso tem um nome, isso se chama boneco. Então, toda vez que um escritor, que um ilustrador, que uma editora vai fazer um livro, ela já não sai fazendo direto, não. Tem muita coisa que o escritor risca, que o escritor quer trocar, que o ilustrador quer tirar, como essa ilustração que a Elma gostou. Eu disse, Elma, tá lindo, mas ela disse, não, eu acho que tem outra que fica melhor. Aí ela não botou fora. Então, tudo que a gente não aproveita, do que a gente inventa, a gente deve guardar, porque a partir dali a gente pode ter novas ideias. Aí, quando ficou pronto, botei tudo no computador e olha aqui o que nasceu. O livro está aqui. Eu fiz um livrinho na minha casa, impresso na impressora. Agora sim, ó, ele está presinho. Eu soltei a página do meio só para vocês verem como que lá no computador o programa arruma as páginas. Olha lá, não é a página igual, é metade de cada uma que ele arruma, ó. Porque senão a gente não consegue colocar uma em cima da outra para poder montar o livro. E é assim que nascem os livros. Então, para montar a Catirina, que a turminha dos terceiros anos vão ler, não precisou, não é só a Gláucia que existe. A Gláucia escreveu, eu escrevi. Precisou que a Elma ilustrasse. Precisou alguém que montasse esse livro, o editor, que foi o Luiz Camargo, que fez esse trabalho de montar o meu trabalho com o trabalho da Elma. E depois que o livro está prontinho, significa que acabou. Não, vocês têm que ler. Aí tem o trabalho de quem faz o livro chegar até o leitor. Por exemplo, talvez vocês nem soubessem que a Catirina existisse se o Ednei, que trabalha na FTD e é um mediador de leitura, não mostrasse para a professora Nádia ou a professora Nádia procurasse o Ednei, olha aqui, tem um livro assim que a gurizada quer ler, os professores das turmas de vocês não contassem um pouquinho para vocês, ou então as famílias de vocês não lessem um pouquinho para vocês, ou os amigos de vocês não dissessem, lê tal livro que é bom. Então, é muito importante para um livro existir que esse livro circule, que os professores, os mediadores de leitura, né? Todas essas pessoas, no meu caso, os bibliotecários que estavam lá na biblioteca quando eu era pequena, não dissessem, lê esse livro que é legal, lê esse livro que é bom. Então, é assim que um livro nasce, de muita gente trabalhando junto, certo? Não é tão simples, né, Gláucia? Não é, mas é muito bom, é muito gostoso. É muito legal, né? Estamos vendo assim quantas habilidades sabe fazer dobraduras, sabe desenhar, sabe escrever. Olha que maravilha, né? É uma 3 em 1. Muito obrigada. Perfeita. Não, profissionalmente, eu acho que o que eu mais faço profissionalmente é escrever e minha vida dando aula. Porque... Quanta criatividade. Ainda estás dando aula? Não, agora eu já Não? me aposentei, já faz 5 anos, mas eu Uhum. dei aula desde 14 anos, né? E Sim. passei por Uhum. diferentes anos de trabalho, trabalhei muitos anos com língua portuguesa e literatura, né? Sim. Muito com meninas pré-adolescentes de quintas e sextas séries, hoje são sextos e sétimos anos, Sim. mas atualmente o meu trabalho como professora ele se dá assim só como formação
de professores, ou visita à escola, né, Uhum. oficinas como a gurizada vai fazer, né, na feira do livro, enfim. Então Muito bacana. Muita criatividade envolvida, né? Estavas falando das borboletas, de tantas. Me remeteu tanto a Vinícius de Moraes, né? Porque ele também tem o poema das sim. borboletas, né? Então, e casualmente hoje é aniversário de morte, né? 40 anos de Vinícius de Ah, Moraes, né? Ele faleceu em 9 de julho de 80. E pois também era alguém lá do teu estado, né? Então, Vinícius de sim. Moraes, e parece que tem algo em comum, então, com Vinícius de Moraes, né? Como é que foi sair do teu estado, vir para cá? Com quantos anos viestes para o Rio Grande do Sul? Bom, eu vim em 1994, Uhum, mas já conheço bastante da cultura sul-rio-grandense em função de que a minha avó era de Rio Grande, a minha avó uhum. materna era de Rio Grande, embora ela tenha ido ainda menina morar no Rio de Janeiro, ela sempre vinha visitar os familiares, enfim. Então eu cresci conhecendo bastante da cultura do Rio Grande do Sul. Quando eu tinha 12 anos, eu conheci a cidade de Porto Alegre, vim visitar parte da família, e a cidade da minha avó, natal da minha avó, que é a cidade de Rio Grande. E depois eu vim algumas vezes visitar, sempre gostei muito daqui, até que em 1994 eu decidi vir morar aqui. O meu marido é gaúcho e meu filho também nasceu aqui. Então eu resolvi, gosto muito daqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, onde eu moro, e através do trabalho como escritora, eu pude também conhecer outros municípios do Rio Grande do Sul, né? E que é um estado muito diversificado, que tem até hoje, com tantos anos morando no Rio Grande do Sul, tem lugares que eu não conheço, porque é um estado muito grande, né? Mas que o meu trabalho de escritora me proporcionou conhecer um pouquinho da região do sul, né? Que é onde minha avó nasceu, mais da região da fronteira oeste, né? Também da Serra. Eu conheci diferentes municípios e sempre me encantei com essa diversidade de natureza, né? Diversidade cultural também, que o Estado tem. Muito bacana. E realmente o Rio Grande do Sul é grandioso e se pudéssemos a cada final de semana visitar uma parte do Rio Grande do Sul, nós demoraríamos no mínimo um ano para poder, né, conhecer todas as regiões, né? Porque é uma riqueza Certeza. mesmo, né? Mas, minha querida, então, assim, acho que hoje foi muito rica a tua presença aqui, nos mostrou tanta coisa, estamos vendo, né, o trabalho que dá construir, né, criar um livro, e a possibilidade que o livro traz para quem realmente o lê, né? Viaja sem sair do lugar, conhece, né? Enriquece a cultura, enriquece seus conhecimentos, né? Então é uma excelente dica para essa meninada que nos assiste, para esse pessoal todo, né? Que ainda de repente não encontrou, né, o livro certo para começar a leitura, porque eu digo que só não gosta de ler quem realmente não encontrou o livro certo, né? Exato, Depois que encontra o livro certo, eu tenho certeza que vai devorar muitos livros. exato. Dá para contar quantos livros leste até agora? Tens na cabeça, assim, quantos? Ai, Fica nem difícil, né? sei, né. Fica difícil, fica Fica difícil. difícil, né? Até porque eu, desde mais nova, gostava muito de ler. Quando eu era menina, a minha mãe, que foi professora também por muitos anos, ela Sim. recebia naquela época os professores ganhavam,
muitos lançamentos, né, de livros, e a minha mãe ganhava muitos livros da coleção Vagalume, que os meninos e as meninas mais velhas talvez gostem bastante, porque são histórias de mistério, de suspense, e eu lia Sim. todos eles, cada vez que chegava um eu ia lá e lia. Tinha a Ilha Perdida, o Mistério da Borboleta Tíria, vários deles, Escaravelho do Era Diabo, Velho do Diabo, é, então eu lia Mistério de Cinco Estrelas, é muito legal. isso, Então depois eu comecei a gostar muito de poemas, de poesia, eu lia muitos livros do Manuel Bandeira, gostava muito de ler crônicas do Rubem Braga, do Carlos Drummond de Andrade, e fui crescendo e lendo diferentes poetas. Hoje em dia, eu tenho voltado a ler um pouquinho livros mais clássicos antigos, até porque eu estou com mais tempo, missão de estar aposentada, assim, aí eu vou procurando, assim, livros que talvez a gurizada não goste muito, porque são mais adultos, enfim, né? Sim. Mas existem muitas coisas muito bacanas para se ler. Até quando você falou da biblioteca do Harry Potter, né? Eu lembro que quando saiu o primeiro volume do Harry Potter, eu já era adulta, já tinha meu filho, enfim, e eu li muito rapidamente, porque é muito bom de ler, né? É muito bom, muito gostoso mesmo, né? E Exato. esses livros aí atrás, São meus. olha aí, ó, estou vendo todos os livros, tuas edições, quantos livros tu Não. já tens publicado? Ah, sim, dos meus eu tenho É. mais de 20. Os meus, eles não estão aqui, eles estão mais no cantinho ali Ah, na é? outra estante. Eu tenho mais de 20 títulos publicados. O meu primeiro livro a ser publicado foi em 1997, esse aqui que se chama Saco de Mafagafos. Ah, sim, legal. E depois dele, vários outros foram sendo publicados, né? Uhum. A maioria é de poemas, mas eu também tenho algumas narrativas, como a Catirina, que eles vão ler, a Tesselina e o Papo de Papinho, algumas outras narrativas bem menos, porque eu gosto e me dedico muito mais aos poemas, à Sim. poesia mesmo. Qual é o teu último filho? Teu último livro filho Ah, lançado? tá na barriga. Tá bom, Tá gestando? o último que foi lançado físico se chama Taiko, que são poemas. Eu não gosto muito de separar em adulto e criança, mas eles interessariam muito mais aos adultos, porque eu acho que poema é alguma coisa que a criança interessa em função também da sonoridade, enfim. Mas ele interessaria mais, por exemplo, a adultos. Mas tem um sendo gestado, que já está sendo ilustrado e que, se tudo der certo, vai sair até o final do ano, pela editora Fisales. E é um livro, como tu tinha falado já das borboletas do Vinícius, e que eu trouxe a Uhum. borboleta, é um livro de poemas que eu escrevi junto com Léo Cunha e que se chama Paná Paná. Paná Paná é o coletivo de borboletas, então traz poemas com diferentes borboletas, né? Borboleta monarca, vários tipos de borboleta, a gente fez poemas com borboletas, a 4 mãos que a gente escreveu. Que legal. Esse daí ainda está na barriga, está sendo É. gestado. Tá Está no na moda essa parceria de autores, né? Um escreve parte, Isso, outro escreve outra. Muito legal essa. Nesse caso, o trabalho que eu fiz com o Léo, a gente fez um trabalho bastante integrado, assim, a gente trocava os poemas, depois a gente fez a revisão, alguns poemas eu fiz sozinha, outros ele fez sozinho, outros nós fizemos em conjunto, né? Então foi um trabalho que surgiu numa feira do livro de Porto Alegre. Nós estávamos num seminário de contadores de história, né, coordenado pelo Celso Sisto, que ele nos convidou para falar sobre poema, poesia, né? O Léo fez uma fala inicial e eu fiz uma mesa redonda junto com o escritor Alexandre Brito. E no intervalo a gente estava conversando e eu citei assim, nossa, coletivos é uma coisa muito engraçada de se aprender. Isso a gente aprendia muito quando era pequena, né? Matilha, coletivo de lobo, coletivo de cão, aquelas coisas. E a minha mãe tinha um livro
que se chama, eu tenho até ele hoje aí, Nos Garimpos da Linguagem, que são, assim, coisas, preciosidades da língua portuguesa que a gente às vezes nem usa mais. E aí eu disse para ele: "Tu sabe qual é o coletivo de borboletas?" Aí ele: "Não, Paná Paná." Aí ele disse assim: "Nossa, isso dá um livro." Aí eu disse: "Então pode escrever." Ele disse: "Não, vamos escrever esse livro juntos." Aí a gente agora ele está saindo, vamos ver É. como é que vai ficar. Acho que vai ficar Queremos um exemplar, hein? Depois, assim, tá sair, bom, né? Nos convide para tá o certo, pode momento, deixar. pro momento do nascimento, né? Da apresentação, Tá ok? bom, pode deixar. Querida, foi um prazer, então, te ter aqui hoje, nesse momento tão especial de abertura da nossa Feira do Livro. O prazer Uma foi meu. abertura bem diferenciada, né? Anos atípicos, 2020, 2021, ano passado nós não tivemos, esse ano tivemos a coragem, então, de fazermos a Feira do Livro de forma virtual, né? E está aí, então, né, a nossa feira, né, começando hoje, e na próxima semana, então, cheia, bem recheada, né, de atividades e de enfim, né, de coisas que nossos meninos e meninas, né, vão poder curtir bastante. Também estamos no meio de uma gincana, Ai, coisa então, boa. assim, bastante, tem muita coisa acontecendo, né? E Isso. é um prazer, então, te ter aqui também, com tanta criatividade, com tantas ideias, né? Amei as bailarinas, né? Achei, né, lindo o trabalho, né? E queremos ver essas bailarinas aqui, né? Ah, Sabe, manda um o dia endereço que eu mando pelo correio. tá legal. Mas quem sabe a gente espera um pouquinho, né? Quem sabe no ano Isso, que vem as coisas melhorem e possas vir, né? Na nossa se Deus quiser. Feira do Livro de forma presencial dessa Eu vez, né? acredito que Vamos agora aos torcer. pouquinhos a gente vai retomando, né. Isso E aí. quero te dizer então que o prazer foi meu, muito obrigada por poder participar da feira, e que a feira continue com as atividades, com todo o sucesso e, né, que traduz o carinho com que vocês planejaram, e dizer que é isso aí mesmo, a gente tem que retomar É, virtualmente e reinventar. Tenho certeza que todos os meninos, os guris, gurias, rapazes, moças do colégio, da escola, né, Vinícius de sim, Moraes, aproveitarão bastante esses momentos. queremos, né? Queremos, né, plantar essas sementes, né? E aguardar, né, que quem sabe daqui a um tempo também tenhamos alguns escritores, né, nascendo por aí, né? A gente nunca sabe, né? Sim, com certeza. Graças à influência, né, de Isso. tantas pessoas, né? Então eu E acho que ilustradores, escritores, né. sim, né? Precisaremos de todos esses, né? O importante é que a gente proporcione momentos para que se descubram, né? E é Uhum. isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigada, uma ótima sexta-feira, e serás muito bem-vinda de forma presencial quando tudo isso, né, acabar, né, que possamos nos encontrar, né, para um aperto de mão, né, um abraço, não mais virtual, mas sim presencial, né, com calor humano, tá? Muito Obrigada obrigada. mesmo, e ótimo trabalho para ti, boa Obrigada. gestação, né? Estou Ah, louca para ver esse livro aí. E tenha, então, um ótimo final de semana também, querida. obrigada para você também, para todos do colégio, da escola. Muito Muito obrigada. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.